Quantos estão sedentos pela palavra de Deus? Digam amém nessa noite. Amém. Hoje nós temos o avançar da nossa série Levantar e Construir. Nós estamos falando sobre Neemias. Nós estamos falando sobre a saga de reconstrução dos muros de Jerusalém. Só que hoje vocês vão se surpreender, porque nós iremos falar não da reconstrução do muro, porque a reconstrução do muro a este ponto ela já foi concluída. Hoje nós iremos falar de como Deus se preocupa com os fundamentos. E esse é o tema da nossa reflexão de hoje. O Deus que se preocupa com os fundamentos. O Deus que se preocupa com os fundamentos. Eu começo com a seguinte frase: Deus está mais preocupado com os fundamentos da sua vida do que com a construção dela. Deus está mais preocupado. Deixa eu só botar aqui meu cronômetro para eu não perder a hora. Pode tirar esse fundo aqui, por favor. Obrigado. Deus está mais preocupado com os fundamentos da sua vida do que com a construção dela. Então nós iremos refletir sobre uma questão especial. O que aconteceu? Os muros foram reconstruídos. Nós estamos agora no capítulo 8 de Neemias e nós iremos refletir no capítulo 8 de Neemias. Os muros foram reconstruídos, então nós passamos várias semanas estudando sobre como Deus estava usando Neemias para organizar um grupo de pessoas, de várias pessoas, centenas a milhares de pessoas, para reconstruírem o muro de Jerusalém que estava caído e que, por estar caído, havia vários transtornos que derivavam disso. E o muro estava desconstruído, mas com muita diligência e trabalho, Neemias conseguiu organizar uma força-tarefa que conseguiu construir e reconstruir os muros de Jerusalém que estavam caídos. No entanto, para Deus, isso não era suficiente. Para Deus, isso não era suficiente. Deus, ele não está preocupado com os muros reconstruídos, mas ele está preocupado também com o fundamento onde você reconstrói os seus muros. Se você olhar para a sua vida, você tem uma família mais ou menos estável. Todo mundo tem problema na família, todos aqui passam por dificuldades familiares, mas a sua família ela funciona. Pelo menos a grande maioria das famílias aqui são famílias que funcionam. Você tem uma ética cristã dentro da sua casa, você tem filhos e um marido, uma esposa que amam-se mutuamente. Você tem um emprego que Deus usa para te sustentar. Você tem condições boas de vida que pessoas séculos atrás jamais nem imaginariam. E você tem tudo isso. E você construiu isso com muito trabalho. E você tem essas coisas que você acessa porque a boa mão de Deus te abençoou. Glória a Deus por isso. Mas para Deus isso não é suficiente. Deus quer saber não aquilo que você construiu somente. Deus se importa com os fundamentos sobre os quais você constrói. Não adianta então você ter a linguagem dos crentes, a aparência dos crentes, o linguajar dos crentes, os trejeitos dos crentes, se a sua vida não for uma vida enraizada na crença da palavra. E esse fundamento que Deus se importa são as Escrituras Sagradas. Então hoje nós iremos falar sobre nós iremos falar sobre a primazia das Escrituras. O mundo que nós vivemos é um mundo extremamente produtivo, com muita tecnologia e muitas coisas novas estão acontecendo, mas as pessoas continuam famintas. Famintas por uma palavra, famintas por um propósito. Mas elas são incapazes de abrir este livro. A Bíblia das pessoas está cada vez mais empoeirada, e elas são incapazes de buscarem aqui os anseios tão profundos de suas almas. Então hoje nós iremos falar sobre dois aspectos do capítulo 8 de Neemias. Primeiro,
o problema da indiferença à palavra de Deus e os problemas que isso causa. Primeiramente, nós temos uma massa de pessoas hoje em dia que é absolutamente alheia e indiferente à palavra de Deus. E isso causa todo tipo de problema. As pessoas são incapazes de ter um tempo de comunhão com Deus através da leitura da palavra. As pessoas são incapazes de guiarem os seus relacionamentos, casamentos, filhos, trabalho, escolhas financeiras baseadas neste livro. Elas preferem buscar tudo e todos menos a palavra. Elas estão cheias de recursos, mas elas estão secas por dentro. Elas estão com as suas casas arrumadas, mas as suas Bíblias estão empoeiradas. Mas Deus em potência não nos deixa sem resposta. Então nós iremos ver, em primeiro lugar, a ausência e a indiferença à palavra de Deus e como isso tem destruído pessoas. E em segundo lugar, nós iremos ver como Deus usa a sua palavra para resolver todos esses problemas. E como Deus usa a sua palavra para trazer um avivamento pessoal e comunitário. Então, em primeiro lugar, nós iremos olhar o contexto de Neemias capítulo 8. Os muros de Jerusalém já estavam reerguidos. O povo tinha sido bem sucedido na sua empreitada de construção. Contudo, Neemias sabia que para Deus isso não era suficiente. Não adianta você edificar a sua casa. Não adianta os seus filhos serem bonitinhos e educados. Eles são crentes em Jesus. Eles são convertidos. Eu não quero saber se eles sabem ler. Eu quero saber se eles têm prazer na palavra. Não adianta o seu casamento ser bonitinho e vocês respeitarem uma função do outro. Eu quero saber se existe de fato o fundamento da palavra guiando tudo o que vocês fazem nos seus relacionamentos. É disso que se trata. Os muros estavam reconstruídos, a obra estava completa, mas para Deus isso não é suficiente. Deus está mais preocupado, isso aqui é a sabedoria de Deus para a tua vida. Deus está mais preocupado com os fundamentos da tua vida do que com a construção dela. E esse fundamento são as Escrituras. O texto nos mostra 3 erros cometidos por pessoas que ignoram os princípios da palavra. 3 erros terríveis. E como isso tem consequências terríveis para elas. O texto em Neemias 8:1 revela a primeira faceta desses problemas. Então, a falta de desejo pela palavra é o primeiro problema que nós vemos hoje em dia. Vamos ler então o versículo 1 de Neemias 8. Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 8, a partir do versículo 1, e nós iremos começar a nossa jornada bíblica. Neemias capítulo 8, diz assim a palavra de Deus no versículo 1. Em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu com um só propósito na praça, em frente da porta das águas, e pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha dado a Israel. O povo pediu para que o escriba trouxesse a palavra de Deus, para que eles dessem atenção a essa palavra. O povo clamou pela palavra, o povo tinha fome e sede pela palavra. Mas eu pergunto para você nessa noite: você tem fome e sede pela palavra de Deus? A sua Bíblia vai testemunhar contra você no dia do juízo. O pó e a poeira que deita sobre a sua Bíblia no dia a dia vai testemunhar contra você no dia do juízo. Sem o desejo pela palavra, o discipulado, a edificação para Cristo se fragilizam. É a palavra que é o sustento diário. A palavra de Deus diz que ela é mais vital do que comida. Ela é mais vital do que bebida. Eu tenho fome da tua palavra, eu tenho sede da tua palavra, e é esse o desejo que eu e você devemos nutrir. O mesmo desejo que o povo nutriu e manifestou diante de Esdras, o escriba, pedindo que Esdras trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado ao povo.
Eles tinham sede e fome pela palavra, mas e vocês aí? O muro estava construído, a obra estava completa, mas para Deus isso não era suficiente. Deus não queria saber se os muros estavam construídos. Deus queria saber se o povo tinha fome e sede pela palavra. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Vocês sabem por que o muro foi destruído em primeiro lugar? Porque o povo esqueceu da palavra. O motivo pelo qual eles tiveram que reconstruir o muro em primeiro lugar foi justamente porque o povo tinha esquecido da palavra, começou a andar pelos seus próprios caminhos e a ira de Deus se acendeu contra o povo. Então, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês podem ser bonitinhos e crentes o quanto vocês quiserem, mas se a vida de vocês não for informada e formada pela palavra, a vida de vocês vai desmoronar, porque era assim no Antigo e continua sendo assim nos dias de hoje. Em segundo lugar, o outro problema que nós vemos hoje em dia, a partir da ignorância da palavra, é a falta de honra, a falta de respeito, a falta de atenção devida à palavra. Vamos ler a partir agora do versículo 2 em diante. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras, lembra-se que o povo já tinha pedido: Esdras, traga a palavra. E aí então Esdras traz a palavra, e no dia 8 de outubro, ele traz o livro da lei do Senhor perante a comunidade constituída de homens e mulheres e de todas as crianças com idade suficiente para entender. Eu só queria fazer um parênteses. Olha a importância do nosso ministério com o Berea Kids. O Berea Kids é uma iniciativa firmada no conceito de que todas as crianças com idade suficiente para entender devem ser instruídas na palavra. E ele ficou de frente para a praça, versículo 3, junto à porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia. Um culto de 6 horas, louvado seja o nome do Senhor. Quantos de vocês estariam dispostos a ouvir um sermão expositivo de 6 horas? O escriba Esdras, todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. O povo tinha interesse, o povo dava honra, o povo dava atenção devida à palavra. O escriba Esdras estava em pé sobre a plataforma de madeira, um púlpito mais ou menos como esse aqui. Esse aqui é mais bonito, né? Mas era uma plataforma de madeira, um pequeno púlpito. E à sua direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maraias. E à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Em outras palavras, Esdras estava expondo a palavra de Deus e ao seu redor existiam pessoas que estavam ali para dar suporte a ele, para dizer que estavam aprovando aquilo ali. Mais uma vez, perceba a honra com que a palavra de Deus é tratada, perceba a atenção com que a palavra de Deus é tratada, perceba o respeito com que a palavra de Deus é tratada. O texto nos diz que Esdras leu desde a manhã até o meio-dia, e os ouvidos do povo estavam atentos à lei. Eles não estavam preocupados com o tempo, eles não estavam preocupados com o horário, eles não estavam preocupados com o que iriam comer depois do culto. E eu estou falando isso como alguém que disse que vai ter um sanduíche de costela esperando por você mais tarde. Mas enquanto você está ouvindo a palavra, não deve pensar na morte da bezerra, e nem no sanduíche de costela, e nem no lanche que você vai comer mais tarde. Você deve dar a devida atenção e a devida honra à palavra de Deus. Crentes hoje em dia tratam a palavra de Deus com trivialidade, banalidade, não tem respeito, não tem zelo pela palavra de Deus. Que tipo de pessoa você é? A sua vida está organizada? A minha vida, pastor, é uma vida boa. Eu não tenho muito do que reclamar, mas não é disso que se trata. Onde está a sua vida em relação ao fundamento? Deus se importa mais com o fundamento do que com a construção. Porque se a sua vida não estiver sobre esse fundamento, a sua vida vai desmoronar. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Essas coisas continuam acontecendo hoje. É preocupante quando o entusiasmo pela palavra de Deus é visto como se fosse algo de outro mundo. Sabe por quê? Eu queria perguntar para vocês nessa noite, no fim das contas, meus irmãos, quero perguntar para você nessa noite, no fim das contas, o que é que realmente importa? As coisas que construímos ou a palavra? O que é que realmente importa?
aquilo que eu acho e a forma como eu faço, ou a opinião de Deus sobre os assuntos? No final das contas, eu quero perguntar para você: é mais importante obedecer ou é mais importante sacrificar? Precisamos entender o que a Bíblia fala a respeito de si mesma. Diz assim a palavra de Deus em Isaías capítulo 40, versículo 8: a erva seca e a flor cai, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. As coisas estão indo de mal a pior hoje em dia, muito porque existe uma falta de da palavra. Ninguém quer ouvir o que a palavra diz. As pessoas estão mais interessadas em ouvir os coaches. As pessoas estão mais interessadas em ouvir uma doutrina que seja um amaciamento do próprio ego. As pessoas não estão se importando com o que Deus tem a dizer. Existe uma falta de interesse pela palavra e não existe um respeito pela palavra. Erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E por último, o último problema que nós vemos hoje em dia, que foi o contrário na época de Esdras, na época de Neemias, que nós estamos lendo aqui, é a falta de interesse pelo estudo da palavra. Aqui na igreja nós temos um desafio de constantemente nós estamos buscando formas de ensinar a palavra para vocês, mas eu quero abrir meu coração aqui para vocês. Poucos de vocês aparecem no estudo bíblico, sabia? Isso deixa meu coração triste. Sabe por quê? Porque quando a vida de vocês desmorona, eu é que vou ter que ajudar vocês. E eu não posso dizer eu te avisei. Eu não posso fazer isso. Não é esse o meu trabalho. Mas muitos dos nossos problemas enquanto cristãos, meus irmãos, é pela falta de interesse em estudar. Alô? Isso tá bem ruim, né? O vermelhinho não está funcionando, não? Bota um de fio para mim também, por favor. A falta de interesse pelo estudo da palavra. Veja o versículo 8. Veja o versículo 8 junto comigo. É enfático aqui, ó. E eles leram no livro da lei de Deus distintamente e deram o sentido e fizeram com que o povo entendesse a leitura. Eles leram no livro da lei de Deus distintamente, deram o sentido e fizeram com que o povo entendesse a leitura. Em outras palavras, não basta a oratória, não basta simplesmente ler, não basta simplesmente tratar isso aqui como se fosse algo trivial no dia a dia. Não, isso aqui não é rotina, isso aqui não deve ser entendido como uma caixinha das suas tarefas do dia, simplesmente. Sim, você deve ler a sua Bíblia como parte da sua rotina, mas você deve ter interesse pelo estudo da palavra. Vou ler mais uma vez o versículo 8. Eles leram no livro da lei de Deus distintamente, ou seja, não como uma coisa trivial, não como uma coisa largada, não como uma coisa só para cumprir tabela. Não, eles leram distintamente a palavra e deram sentido e fizeram com que o povo entendesse a leitura. Eles explicaram o texto. Por quê? Porque o povo quis, em outras palavras, para que você entenda o que esse livro tem a dizer e como você deve estudar O fundamento da sua vida, o fundamento dos seus relacionamentos, você deve entender o que diz essa palavra, você deve estudar. Nós iremos tentar alguma outra estratégia. Eu quero que você apareça para o estudo bíblico. Nós fazemos o estudo bíblico uma vez por mês. Não é possível que uma vez por mês você não possa aparecer no estudo bíblico. Meus irmãos, pelo amor de Deus, quando nós ignoramos o que diz a palavra, nós iremos colher os resultados da nossa desobediência. Nunca esqueçam disso. Na prática, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a minha vida a partir de segunda-feira? O que eu tenho a ver com essa história de Neemias, pelo amor de Deus? Ora, tem tudo a ver, porque você precisa se conectar com a palavra de Deus. Perceba, escolha o maná antes do ruído. Quando você acorda às 6 da manhã, quem acorda cedo aqui para ir para o trabalho, levanta a mão. Quem acorda entre 6 e 7, levanta a mão. Quem acorda antes das 6? Muitas pessoas acordam antes das 6. Então a maioria das pessoas acorda antes de 7 horas da manhã. Por quê?
Porque você precisa fazer as suas coisas, mas como é que você vai relacionar isso com a sua vida? Ora, quando o despertador toca às 6 da manhã, a sua mão se estica. Você está ali dormindo, aí a sua mão se estica, o despertador toca, e o que você vai fazer agora? Você vai para o WhatsApp? Você vai para o Instagram? Você vai abrir as suas notícias? Você vai abrir os seus e-mails? Ou você vai para a palavra de Deus? O que arrebata os teus pensamentos nas primeiras horas da manhã, nos primeiros minutos depois que você acorda? Não precisa começar o dia com um seminário teológico, mas comece com 5 minutos que seja, reconhecendo que aquele dia você só acordou porque as misericórdias do Senhor se renovaram. Não precisa de um seminário teológico, é um desejo pela palavra. Além disso, silencie o ruído e honre a voz de Deus através da sua palavra. Quando você está num culto como esse, onde é que está a sua mente? Preste atenção agora. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: onde é que está a tua mente? Está no sanduíche depois do culto? Está no relatório de segunda-feira que você precisa entregar? Está na planilha? Está nas contas para pagar? Está nos conflitos não resolvidos? Lute contra a distração, meus irmãos. Lembre-se que somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não é a tua planilha, não é os teus problemas familiares, não é a lista de compras ou aquele lugar do conflito familiar não resolvido. Não é nada disso. Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. E em terceiro lugar, como é que você vai relacionar isso com a sua segunda-feira e com a sua semana? Quando você ouvir um trecho bíblico como essa mensagem que você está ouvindo agora, você ouviu esse sermão, o que você vai fazer no final desse culto? O que você vai fazer com essa mensagem que você recebeu de Deus? Ora, pergunte ao Senhor, pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, como é que isso se aplica na minha vida? Como é que essa palavra se aplica à minha realidade, ao meu casamento, às minhas atitudes no trânsito, à minha atitude na rede social? Pai Santo, eu quero ouvir a Tua voz e levar a Tua voz a sério em todas as áreas da minha vida. Por favor, meus irmãos, não deixem que a falta de entendimento comprometa a edificação do caráter de Cristo na sua vida ordinária. Então, mais uma vez, antes do ruído, escolha o maná. Antes do WhatsApp, antes do Instagram, antes das notícias, redes sociais, escolha a palavra de Deus. Antes das fofocas, antes de tudo isso, antes de todo esse ruído, escolha a palavra de Deus. Além disso, silencie esse ruído e honre a voz do Senhor. Leve a sério e respeite a presença dessa palavra. E por último, pergunte ao Senhor como é que isso vai se aplicar na sua vida cotidiana. Esses são os problemas, meus irmãos. Esses são os problemas que nós lidamos todos os dias, porque não tratamos a palavra do Senhor com a seriedade que lhe é devida. Mas Deus, em sua misericórdia, não nos entrega muitas vezes ao que nós merecíamos. Nós merecemos morrer porque somos desobedientes e quebramos a lei de Deus e não levamos a sério a sua palavra. E Deus, por misericórdia, vem nos resgatar. E Ele manda o seu Espírito para nos convencer de que a sua palavra pode mudar o nosso coração. E Deus age de 3 formas quando buscamos a sua palavra. Em primeiro lugar, Ele nos quebranta com arrependimento. Em segundo, Ele nos enche da sua alegria. E em terceiro lugar, Ele nos envia para uma vida de obediência na prática. Meus irmãos, a palavra de Deus, quando ouvida com fome, honra e desejo de entendimento, essa palavra não volta vazia. A palavra de Deus diz que a sua palavra não volta vazia, antes ela cumpre aquilo para qual foi designada. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Quando ela entra no seu coração, ela destrói todas as barreiras. E a ideia que ele fala assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. A ideia que o escritor aos Hebreus está falando quando ele fala esse versículo é que para você separar juntas e medulas é um trabalho meticuloso e complexo.
Em outras palavras, a palavra de Deus ela é tão poderosa que ela tem poder de mexer até nos aspectos mais complexos da sua personalidade e da sua história. A palavra de Deus tem esse poder. Personalidades difíceis, caráter duvidoso, pessoas com um histórico pecaminoso, a palavra de Deus tem poder para transformar. E como é que Deus transforma? Quebrantamento, alegria e obediência. Então, em primeiro lugar, quebrantamento. Vamos ler o versículo 9 do nosso capítulo 8. Esteja junto comigo em nome de Jesus, em atenção. Então o governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras e os levitas que instruíam o povo disseram: não se lamentem, nem chorem num dia como este. Deixa eu te dar o contexto. Esdras leu o livro da lei do Senhor para todo o povo, desde o início da manhã até o meio-dia. E o que o povo fez? Chorou. Quando Deus mostrou ao povo o que estava de errado com o povo, mesmo que os muros estivessem reconstruídos, mas Esdras leu a palavra de Deus, expôs o texto, basicamente ele fez o que eu estou fazendo aqui, eu estou pregando para vocês. Esdras pregou para aquele povo e mostrou o que estava errado com a vida do povo. O Espírito Santo trouxe um convencimento tão poderoso através da pregação da palavra, porque é isso que ele faz, que o povo chorou. Eles choraram copiosamente diante daquilo que Deus havia mostrado para eles. Perceba, então o governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras e os levitas que instruíram o povo disseram: não se lamentem, nem chorem num dia como este. O povo estava chorando copiosamente, o povo não parava de chorar. E então Neemias continua falando: hoje é um dia consagrado ao Senhor, seu Deus, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. Ou seja, enquanto você está lendo a Bíblia, Deus começa a mover coisas dentro de você, começa a te convencer de pecados, começa a confrontar você com atitudes que você não deveria ter tomado, e você precisa estar disposto a ouvir o que essa palavra tem a dizer e permitir que ela te transforme. Uma vez eu estava pregando sobre divórcio aqui nessa igreja, faz alguns anos isso, uns 2 anos. E eu lembro que uma pessoa que eu conheço ela, e ela estava com o coração duro. E aí eu comecei a pregar sobre divórcio. Eu estava pregando, salvo engano, sobre Mateus capítulo 18, que fala sobre divórcio. E ela estava com o coração duro. E eu lembro que quando eu estava pregando sobre divórcio, essa pessoa levantou no meio da pregação e foi embora. Ela não suportou ouvir o que a palavra de Deus tinha a dizer sobre a situação dela. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ou você acata o que ela diz, ou você se rebela contra ela. Ou você acata o que a Bíblia diz, ou você se revolta contra o que a Bíblia diz. Não existe um meio termo. O povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. Perceba a sequência: em primeiro lugar, a palavra é pregada, e depois o povo é quebrantado e começa a chorar. Quantas vezes você já leu sua Bíblia e você começou a chorar com uma coisa que você leu? Isso acontece o tempo todo, comigo. Essa é uma experiência que eu vivo constantemente. Às vezes eu leio os evangelhos, o evangelho de João, o evangelho de Lucas, os primeiros capítulos, e eu não gosto de ler esses capítulos no meu momento devocional com a Lorena, porque eu não gosto de chorar na frente dela. E eu não choro por quase nada. Nem no meu casamento eu chorei. Antigamente os homens não choravam no casamento próprio, né? Mas eu não gosto de chorar na frente dela. Mas aí eu quero ler uma passagem que está mexendo com o meu coração, e Deus está me movendo profundamente, porque essa palavra é uma palavra viva. E aí eu me emociono, e aí eu leio rápido para eu não chorar. Mas quando eu estou sozinho, eu começo a ler essa palavra, e eu começo a me emocionar, e o Espírito Santo começa a me quebrantar, e começa a me convencer, e trazer convicção sobre a minha vida. A palavra de Deus, ela trabalha para trazer um avivamento, porque Deus não está preocupado com as estruturas, Deus não está preocupado com a sua vida bonitinha, os seus filhos bonitinhos. Deus não liga para isso, se a sua vida não estiver fundamentada nessa palavra, porque senão você está construindo sobre areia, e sobre areia a sua construção vai desmoronar. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. O nosso pecado deve nos partir o coração.
O nosso pecado deve nos partir o coração. Ele certamente parte o coração de Deus. Ele traz dor e sofrimento às pessoas que estão ao nosso redor, e com certeza deve quebrar o nosso coração. A palavra de Deus é como um espelho que revela a nossa condição diante de Deus. Na nossa quebra, então, Deus começa a reconstruir. Preste atenção no que eu vou te dizer. Deus não vai te usar sem antes te quebrar. Aleluia. Quem me conhece sabe um pouco da história da minha família, do que temos passado ao longo dos anos, e nós sofremos muito esses anos. Muitas lágrimas, muitas coisas difíceis, a perda do meu pai, a forma como saímos da igreja, muitas coisas, perseguições de todas as ordens. Deus não vai me usar sem antes me quebrar. Deus não vai usar você sem antes quebrar você em 1 milhão de pedaços. Não é assim que funciona. Deus não age dessa forma. Antes de Deus te usar, Ele vai te quebrar. Deus só usa um homem e uma mulher que Ele já quebrou em 1 milhão de pedaços. Na nossa quebra, no entanto, louvado seja o nome do Senhor, Ele começa a reconstruir. Em segundo lugar, a outra forma como Deus age, quando a palavra de Deus entra em nós, ela produz arrependimento, quebrantamento, que foi a primeira forma como Deus age. E em segundo lugar, Deus não nos permite ficar o tempo todo tristes por nosso pecado. Quando Deus nos quebranta pelo nosso pecado, Ele quer que nós nos quebrantemos, para que então Ele comece a nos reconstruir. E quando Ele nos reconstrói, Ele traz alegria. E essa é a segunda forma como Deus traz um avivamento através da sua palavra. A palavra de Deus traz alegria. As promessas de Deus trazem alegria. A palavra, diz o salmista no Salmo 119, se não fosse a tua palavra, ó Deus, eu já teria descido à sepultura há muito tempo. Isso é verdade. E isso é verdade. O luto do arrependimento não é o fim. Vamos ler agora Neemias capítulo 8, versículo 10. Leia junto comigo, esteja junto comigo aqui. Vamos fazer esse exercício de leitura da palavra. Diz o versículo 10: e Neemias prosseguiu: vão, depois de vocês já chorarem, tá bom, para de chorar. Vocês já ouviram a palavra já fez a obra dentro do coração de vocês, vocês já se quebrantaram e choraram, está tudo certo. Agora vão e comemorem um banquete de comidas saborosas e bebidas doces, e repartam alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Hospitalidade e generosidade, né? Então a palavra de Deus, ela nos deixa alegres e generosos. É por isso que gente que não gosta de contribuir na casa de Deus, geralmente são pessoas que não têm vida devocional. Só um parênteses aqui que eu queria comentar. Perceba, a palavra de Deus, ela nos dá alegria. Então ele diz: não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Queridos, a palavra não nos condena para nos deixar abatidos para sempre. O arrependimento e o quebrantamento, o luto e o choro que vem da convicção de pecado, não é para nos deixar prostrados, mas é para nos levantar para uma vida de alegria no Espírito Santo. Sabe quem quer deixar você no chão prostrado? Satanás. Satanás gosta de deixar você prostrado, mas Satanás acusa. O Espírito Santo convence, Satanás acusa. O Espírito Santo diz: olha, você está errado e você precisa mudar. Satanás não, Satanás vem e diz: não, você é um miserável e você não pode servir a Deus. A palavra nos leva ao arrependimento para nos conduzir à alegria. Sabe por quê? Para o serviço. Quando Deus nos dá alegria, Ele quer que nós sirvamos. Quando Deus nos dá alegria, Ele quer que essa alegria que transborda em nós possa transbordar de tal forma que alcance outras pessoas. Você conhece uma pessoa deprimida? Você conhece uma pessoa com um estado de depressão? Qual é a primeira coisa que ela perde? A alegria de viver. E quando ela perde a alegria de viver, ela não quer fazer mais nada. Porque sem alegria nós não fazemos nada. Então, se a palavra de Deus quer nos dar alegria, é para que nós façamos alguma coisa. E por último, além do quebrantamento que a palavra traz, além da alegria que a palavra traz, a palavra nos dá obediência. A palavra de Deus quer nos levar para um caminho de obediência. Então, esses são os 3 ciclos do avivamento. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos quebranta, ela nos faz chorar. Mas ela não nos faz chorar para sempre, ela nos dá alegria depois do choro. Posso até chorar, mas a alegria vem pela manhã, porque as misericórdias do Senhor se renovam. Meus irmãos, as promessas de Deus, elas nunca acabam com um diagnóstico de morte.
até no povo de Israel, que passou não sei quantos anos no exílio, debaixo da chibata de Deus, porque era um povo desobediente e teimoso, mas depois de certo tempo Deus disse: eu te quero de volta, meu povo, porque eu te amo. Chega de sofrimento, eu vou te trazer de volta, porque eu te amo. Meus irmãos, Deus não nos disciplina para nos destruir. Deus nos disciplina para que o nosso caráter seja aperfeiçoado de acordo com o caráter de Jesus. Para quê? Para nos levar a uma vida de obediência. A palavra de Deus diz que obedecer é mais importante do que qualquer outra coisa. Por que ele diz obedecer é melhor que o sacrifício? O sacrifício era o ápice da adoração na época do povo de Israel. No Antigo Testamento, você sacrificar a Deus era o maior ato de adoração, e por isso não poderia ser banalizado, tanto que existiam certos tipos de sacrifício que só poderiam acontecer uma vez por ano. Ou seja, sacrificar era o mais alto ápice de adoração que poderia acontecer naquela dispensação da graça no Antigo Testamento. Quando a palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que sacrifício, Deus está dizendo que o melhor tipo de adoração que Ele quer receber é a nossa obediência. Quantos se entendem, digam amém. O melhor tipo de louvor, o melhor cântico, a melhor adoração é a obediência. Vamos ler agora Neemias capítulo 8, os versículos 13 e 14, junto comigo. No dia 9 de outubro, os chefes de todas as famílias do povo, junto com os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para examinar a lei mais atentamente. Enquanto estudavam a lei, descobriram que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os israelitas morassem em cabanas durante a festa a ser comemorada naquele mês. Em outras palavras, eles foram examinar a palavra de Deus e eles descobriram, ao examinar a palavra de Deus, que existia algo que eles não estavam obedecendo. Eles olharam o que a palavra de Deus estava dizendo e eles disseram: nós não estamos obedecendo o que a palavra diz. Agora, vamos ler o versículo 16. O povo saiu. Depois que eles identificaram que eles não estavam obedecendo, o que eles fizeram? O povo saiu, cortou os ramos e os usou para construir as cabanas nos terraços das casas, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus. Em outras palavras, eles obedeceram. Eles olharam na palavra e viram que existia certas partes da vida deles que eles não estavam obedecendo. E quando Deus trouxe essa convicção ao coração deles, a partir da palavra, o que eles fizeram? Eles agiram. Meus irmãos, a palavra de Deus não deve ser apenas memorizada. A palavra de Deus não deve ser apenas ouvida. A palavra de Deus não deve ser apenas lida. A palavra de Deus, para que haja um avivamento dentro do teu coração, ela deve ser obedecida. Ela deve ser obedecida. Pastor, na prática, como é que isso se relaciona com a minha vida? Como é que isso se aplica no meu cotidiano? Ora, queridos, a palavra de Deus gera um quebrantamento genuíno. Nós aprendemos na palavra que todos nós pecamos e precisamos de arrependimento. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A palavra de Deus diz, digamos que você vai para o trabalho, e a pressão do trabalho, você não vigia e fala uma fofoca, ou tem um pensamento impuro, você faz uma coisa que não deveria, você tem uma interação que desonra a Deus. No seu dia a dia você faz alguma coisa que desonra a Deus, e todos nós já passamos por isso. Às vezes você tem uma frieza dentro de casa, às vezes você não está sendo honesto no trabalho, e o Espírito Santo vem através da sua palavra e te causa uma dor no seu coração. Essa dor é uma dor santa, é a dor do arrependimento. Queridos, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o vosso coração. O povo de Neemias chorou, não porque eles estavam com pena de si próprios, mas porque eles reconheceram que Deus é santo e que Ele não pode suportar o pecado. Essa tristeza, porém, não nos afunda, mas ela nos prepara para o perdão. Em segundo lugar, a palavra de Deus não somente nos quebranta, mas ela nos dá alegria, e essa alegria é a nossa força para fazer o bem. A alegria do Senhor é o combustível do serviço. Essa alegria nos impulsiona, nos leva a servir, ajudar quem está precisando, encorajar quem está precisando.
ajudar os que estão fracos, levantar os que estão caídos, dedicar tempo de qualidade para que possam então desfrutar dessa alegria. E por último, a palavra de Deus gera obediência nos nossos corações. Lembrem-se de que o povo de Israel viu na palavra que eles não estavam fazendo o que a palavra de Deus estava dizendo, que era construir cabanas. E eles foram lá e construíram as cabanas para obedecerem o que Deus estava dizendo. A Bíblia pede honestidade, e você pratica honestidade na vida, não para agradar o seu chefe, mas para agradar o Senhor. A Bíblia manda você ser generoso, não para postar no Instagram e ganhar likes, mas porque você ama o Senhor. A Bíblia manda você honrar os seus pais. Você não vai honrar os seus pais porque você quer algo deles. A bem da verdade é que a cada década que passa, os seus pais dependem mais de você e podem te dar cada vez menos. Cada década que passa, os seus pais dependem mais de você e podem te dar cada vez menos. Eu digo muito para a mamãe isso. Está chegando nos 60 já. Vai fazer 60 esse ano. Ela chegou aqui antes dos 40. A vida é um sopro. E a cada década que passa, seus pais podem te dar menos, e você vai ter que dar mais para eles. Essa é a vida. Mas você honra os seus pais, não porque você quer algo deles, até porque quanto mais o tempo passa, menos eles vão poder te dar. Você honra os seus pais porque a obediência, ela é um resultado do avivar da palavra. Agora, como é que nós podemos fazer isso, meus irmãos? Ora, Jesus fez isso por nós. Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus já fez. Nós estamos falando da palavra, da palavra, da palavra. Meus irmãos, o que é a palavra? No princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e ela estava com Deus. Ela estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio da palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. A vida estava na palavra, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. De quem ele está falando? De Jesus. Jesus era a palavra, ele é a palavra, e ele viveu a palavra, levando o peso do nosso pecado em obediência à palavra, para que quando nós nos entristecêssemos por causa do nosso pecado, não fosse para nos condenar, mas para que através do seu sangue nós pudéssemos nos arrepender e ser lavados no seu sangue, para desfrutar da comunhão eterna com o Senhor. Queridos, porque Jesus venceu, as nossas mãos não trabalham em vão. Nós podemos lamentar, mas não para sempre. Nós podemos nos alegrar, e nesta vida nem sempre estaremos alegres, mas na eternidade estaremos para sempre na presença do Senhor, onde há plenitude de alegria. Nós podemos agir em obediência, porque o Espírito desse Cristo que venceu habita dentro de nós, para refletir e praticar nesta noite. Cadê os crentes nessa noite? Digam amém. Irmãos, hoje vocês foram lembrados dos seus deveres. Pastor, que deveres? Que deveres são esses? Em primeiro lugar, abrace o quebrantamento genuíno. Diante da palavra de Deus, meus irmãos, não fique com máscaras. Deus te conhece. Permita que Deus parta o seu coração. Permita que Deus te entristeça, mas não para a sua condenação, mas para um arrependimento que vai te levar à vida. Em segundo lugar, cultive a alegria do Senhor como força. Queridos, não existe nada que pode satisfazer o teu coração com alegria. Somente Jesus pode satisfazer o coração com alegria. Somente Jesus pode satisfazer o teu coração com alegria. Não coloque a sua expectativa no salário. Não coloque a sua expectativa de alegria no dinheiro. Não coloque a sua expectativa de alegria na carreira. Não coloque a sua expectativa de alegria no marido, ou na idealização de um marido. Não coloque a satisfação da alegria nos prazeres da vida, prazer sexual, comida. Nada disso satisfaz o seu coração. Somente a alegria na presença do Senhor, na sua presença, na sua palavra, pela sua graça. Na sua presença a plenitude de alegria. É por isso que pessoas maduras na fé
mesmo com as mais difíceis situações que podem enfrentar, continuam alegres, porque a sua alegria não depende das circunstâncias externas. Circunstâncias não definem a minha fé, mesmo quando sou tentado a descrer. Essa música, ela mostra o que nós somos em Jesus. E por último, responda com obediência ativa. Assim como o povo de Neemias, faça a vontade de Deus. Faça chuva, faça sol, obedeça. Seja honesto, seja honroso, seja trabalhador, seja grato, seja feliz, seja agradável para obedecer à vontade do Senhor expressa na sua palavra. Agora, levante sua mão para eu te abençoar neste momento. Com os corações crentes, recebam a bênção de Deus. Aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar e de apresentá-los sem culpa diante da presença da sua glória com transbordante alegria. Ao único Deus sábio sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. E a igreja concorda em fé dizendo amém.